Bom, pessoal, hoje nós temos mais um novo episódio do Conversa Consciência. O Conversa Consciência é um projeto da SBPC, da ASTEF e da Universidade Federal do Ceará. E tem o objetivo de divulgar a ciência e a tecnologia para as pessoas de forma clara e simples, ok? E hoje nós vamos fazer um programa diferente. Hoje nós vamos trabalhar só comigo, só eu vou falar para vocês, certo? Nós vamos bater um papo, uma conversa rápida, né, sobre alguns assuntos ligados à ciência, tá? E aí tem uma coisa muito interessante que é aquele, o que é ciência, né? Muitas vezes a gente fica pensando, né, o que é ciência, por que a ciência é importante, né? E na realidade a ciência, o papel dela é uma ligação muito forte com conhecimento, tá? Ou seja, a ciência ela veio, né, ao longo do tempo para fazer essa ligação, né? Ela foi sendo construída para que você fizesse o conhecimento da natureza, o conhecimento dos fenômenos, certo? Então, os fenômenos existem aí há milhares de anos, né? Chove quando deve chover, tem, né, o dia nasce e o sol nasce e se põe todo dia, certo? E isso é um fenômeno na natureza, né? E lá nos tempos primórdios, se perguntava por que isso existia, né? Por que o sol nasce e se põe todo dia, certo? E aí se começou a se especular de várias formas como é que se chegava a esse ponto, né? E a ciência ela foi sendo construída justamente para tentar responder a esses processos, certo? E isso ela foi justamente trazendo mais conhecimento, trazendo muita observação. Então a pessoa ia observar, né? Por exemplo, o Sol ele nasce, mas ele vai mudando de posição porque ele vai passando, né, do hemisfério norte para o hemisfério sul e vice-versa. E ele vai mudando de posição. Então, pessoas curiosas, e isso é um ponto interessante da pesquisa, curiosidade. Por que o Sol nasce todo dia? Por que ele muda de posição? Né? Por que ele sai de um lado e vem para o outro? Então, assim, por que tem hora que ele está na minha frente e tem hora que ele está nas minhas costas? O que é isso? Então, as pessoas começaram a entender, né? Começaram a observar, a sentir, né, aquele processo. Certo? Então, a ciência ela veio muito nesse sentido, de trazer o conhecimento para daqueles fenômenos. Né? Então, você tem, por exemplo, lá Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci foi um polímata. Né? O que é isso? Né? É uma pessoa que estudava várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ele foi uma pessoa que foi estudar o corpo humano. Certo? Então ele foi lá, ele dissecava, por exemplo, animais, para entender as veias, para entender os tecidos, entender, né, os nervos e tudo mais, e aquilo ali ele desenhava. Né? Aquilo ajudava, por exemplo, na arte dele, né, dele entender os movimentos, por que acontecia. Certo? Ele foi estudar como é que transportava a água de um canto para o outro, como, né, ele fez um projeto de um primeiro helicóptero. Então, isso tudo foi baseado na observação, tá? Tentando entender, né? Observava, raciocinava, fazia tentativa e erro, né? Ou seja, é por isso. Aí ele tentava, não deu certo. Mas vamos tentar desse jeito, né? E aí que ele foi fazendo de forma empírica, né? Ou seja, foi testando as possibilidades. Então, isso trouxe um avanço no conhecimento. Tá? E a ciência ela passa por aí, certo? Então ela tem esse papel de trazer o conhecimento. E a partir da ciência você consegue desenvolver vários e vários processos. Então, se não fosse a ciência e a tecnologia, por exemplo, hoje nós estaríamos lá na época das cavernas, certo? Ou seja, foi justamente o conhecimento humano, né, a curiosidade humana, certo? Que evoluiu, fez com que a humanidade evoluísse ao longo do tempo. Certo? E a partir do conhecimento científico, você começou a desenvolver, por exemplo, remédios. Certo? Então, hoje, parte, né, do aumento de expectativa de vida das pessoas é pela quantidade de remédios que foram desenvolvidos ao longo do tempo, que tem conhecimento baseado, por exemplo, na química,
né, na mistura lá dos componentes, e lá na biologia, certo? Por exemplo. Então, esses são os foram conhecimentos científicos que foram evoluindo ao longo do tempo, que fizeram com que você tivesse esse desenvolvimento científico e tecnológico que nós temos até hoje. Ok? Então, a ciência ele foi um processo sendo construído ao longo do tempo, certo? Em que você trabalhou para que para que você desvendasse, né, os fenômenos, conhecesse os fenômenos ao longo do tempo, certo? Essa ciência foi evoluindo, aí você foi desenvolvendo, por exemplo, a matemática, você foi desenvolvendo, né, aí os conhecimentos físicos surgiram a partir, né, da aplicação da matemática, da química, da física, tudo foi crescendo. Por quê? Porque a partir ali dos anos, né, do século 1600, 1700, né, século XVII, século XVIII, né, começamos a fazer esse conhecimento, e aí o conhecimento foi aumentando. Por quê? Porque o conhecimento aumenta justamente pela troca. Eu começava a desenvolver uma coisa, outro vinha, complementava, outro complementava, e isso aí, ao final, ia me dando as teorias, eu ia formando o conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, nós tivemos ali no período, ali, né, a partir de 1600, né, dos anos 1600, um grande desenvolvimento científico. Por quê? Porque aumentou muito a curiosidade, aumentou muito os estudos, né, as pessoas foram tentar entender as observações, e isso fez com que a ciência crescesse. Ok? Então, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês aqui sobre o que é ciência, né? Espero ter ajudado vocês aí neste processo. Ok? Obrigado, fiquem e até a próxima.